Bem-vindos ao canal Psi de Física e hoje vamos falar sobre Minkowski e o espaço-tempo. Nessa série que intitulei por Teoria da Relatividade, pretendo falar sobre as ideias principais que originaram essa teoria. Na verdade, até o momento, eu tenho falado apenas das ideias que originaram a teoria da relatividade especial ou relatividade restrita. São sinônimos, no fim das contas, né? É a mesma teoria. Porém, essa ainda é uma teoria incompleta, né? Pois a gravidade não está inclusa nela. E apenas quando fizermos isso, aí sim a gente tem a teoria da relatividade geral, sendo a relatividade restrita, né? Um caso especial, né, o particular da teoria da relatividade, né, que é quando você despreza os efeitos gravitacionais, por exemplo. E eu digo isso pois hoje eu vou apresentar o último vídeo dessa nossa série, né, sobre a relatividade, o último vídeo sobre a relatividade especial. A partir do próximo eu vou começar a destrinchar as ideias que levaram Einstein à relatividade geral. E após as discussões que faremos hoje, pode-se dizer que a teoria especial, né, ou restrita da relatividade estava finalizada. Por isso eu acho importante relembrar agora alguns tópicos que contextualizaram ali de forma direta ou indireta a obra de Einstein até 1905, que é a obra, o artigo lá da relatividade especial. O eletromagnetismo, né, a teoria do eletromagnetismo, tinha sido unificada e finalizada ali por volta de 1865 por pessoas como Michael Faraday e principalmente o James Maxwell. Em princípio, essa teoria parecia simplificar a física ao unir eletricidade e magnetismo. No entanto, o que se viu foi que as coisas foram ficando conceitualmente mais complicadas, porque o eletromagnetismo discordava da descrição de mundo, né, presentes nos pensamentos de Isaac Newton e Galileu Galilei. E estudos detalhados, tanto do ponto de vista teórico como experimental, né, do eletromagnetismo, guiaram os físicos dessa época, né, às duas grandes revoluções na física do início do século, no caso do século XX, que foi a mecânica quântica e a teoria da relatividade. Sobre a mecânica quântica, já tem aqui uma série de 10 vídeos aqui nesse canal, né, que exploram as principais ideias dessa teoria até ali 1927, que é quando ela ficou conceitualmente pronta, digamos assim, né? Conceitualmente na forma que ela é apresentada hoje em dia nos cursos de graduação de física. E obviamente eu não vou discuti-la hoje aqui nesse vídeo, mas você pode dar uma olhada nos cards que apareceram aqui. Mas o fato é que na teoria de Maxwell a ideia de campos está presente. E esses campos são denominados campos elétrico e magnético. Eles se propagam à velocidade da luz através de ondas, que são denominadas ondas eletromagnéticas. Porém, a questão que Maxwell e seus contemporâneos levantavam era qual o meio em que essas ondas eletromagnéticas utilizam para se propagar. Mas a ideia de relatividade em física, na verdade, é bem mais antiga e não começou com Einstein. Então, só para resumir aqui, cerca de 3 séculos antes, o Galileu baseou as leis da física através do que a gente chama hoje de princípio da relatividade. O uso desse princípio, aplicado às leis da natureza, valida a ideia de que tais leis, né, devem ser as mesmas, independente
da posição e do movimento do observador que se locomove ali com velocidade constante ou nula. Né? E essa ideia parece simples, mas de fato é bem profunda, pois ela sugere que não há diferença entre repouso e movimento uniforme, né, que é o movimento com velocidade constante. Mas como o repouso é um estado de inércia, então o movimento uniforme também o é. E desse modo, então o princípio da inércia pode ser descrito da seguinte maneira, assim, resumidamente, né? Um corpo livre, sem a presença de forças externas, move-se com velocidade constante. E esse princípio ele privilegia sistemas de referência que se movem com tais velocidades, né? Tais velocidades constantes. E, então, essa é a chamada, ficou conhecida, né, como a relatividade galileana, que matematicamente pode ser representada por esse conjunto de transformações para um observador inercial que, no caso aqui, se move com velocidade constante v na direção x. É aqui um resumo simples, né, um exemplo simples. E para esse observador, dizia-se que as leis da mecânica, desenvolvidas ali anos depois do Galileu, são invariantes por essas transformações, no caso, transformações galileanas. E se todos os sistemas inerciais movendo-se com velocidade constante são equivalentes, então era tentador procurar ou teorizar um espaço idealmente absoluto. Para Galileu, esse espaço absoluto estava relacionado ao Sol, que era onde se acreditava estava o centro do universo. Para Newton, né, o contemporâneos de Newton, o éter era a tal da quintessência, né, discutida por diversos filósofos gregos antigos. Mas já no século XIX, com o surgimento da teoria eletromagnética, ela, de certa forma, ela dava, pelo menos inicialmente, ali, suporte a essa ideia do éter. Pois seria esse meio, né, o éter, o responsável por sustentar as ondas eletromagnéticas que se propagam pelo espaço interestelar até nós. Pois era difícil conceber uma onda que se propagava no vácuo. Né? Porque, afinal de contas, ondas sonoras se propagam vibrando as moléculas do ar. Ondas no mar se propagam devido à água. Desse modo, a luz, que nada mais é do que vibrações dos campos elétrico e magnético, então a luz também não deveria, né, não precisaria de um meio para se propagar. Essa era a questão. Então, nessa época, o éter foi definido como esse meio em que a luz se propagava. O éter foi definido assim, então, e fazia parte da crença de praticamente todos os físicos ali do século XIX. Vários modelos teóricos foram apresentados e vários experimentos foram sugeridos, né, pensados e realizados também. E o mais famoso, o mais preciso desses experimentos foi o chamado experimento de Michelson-Morley de 1888. Na verdade, o Michelson sozinho já tinha realizado um experimento em 1881, né, a fim de detectar o éter. Só que o resultado negativo de tal experimento já tinha, de certa forma, chacoalhado a comunidade dos físicos dessa época. O experimento de 88, agora em parceria com Morley, era um experimento mais sofisticado e, mais uma vez, nenhum éter fora detectado. Aqui no canal vocês podem dar uma olhada no vídeo que apareceu no card aqui em cima, onde eu conto boa parte dessa história, mas o fato é que a não detecção sugeriu ali vários outros tipos de ideias teóricas para tentar justificar a não presença do éter
nesses experimentos. Porém, só para entender isso aqui melhor, né, os conflitos, principalmente os conflitos teóricos e conceituais nessa época, ah, um dos pontos incômodos da teoria de Maxwell é que ela estava em conflito direto com as ideias de Galileu. Ah, porque se percebeu que a invariância dessas equações, né, das equações de Maxwell, se dava através de outro sistema de coordenadas, né, não aquele do Galileu. Que são outros sistemas de coordenadas, que são esses aí que aparecem aqui do lado, que no caso aqui está também com um observador inercial que se move na direção x. E hoje a gente conhece, né, eles como transformações de Lorentz. Então, essas coordenadas foram sugeridas ali no final do século XIX e deixavam as equações de Maxwell invariantes. Se quiser saber também mais detalhes, dá uma olhada no vídeo que apareceu no card aqui em cima, que é sobre Lorentz e a contração dos corpos, que eu falo mais sobre, com mais detalhes sobre essa história. Mas voltando então para o tema da relatividade de Galileu, né? Então, no caso da relatividade de Galileu, que tinha sido concebida então, né, era entendida até então como uma lei universal para sistemas inerciais, ela não se encaixava com a teoria de Maxwell. E para piorar ainda as coisas, né, em 1887, o Heinrich Hertz já tinha obtido sucesso em produzir no laboratório as ondas da teoria eletromagnética com a descoberta das ondas de rádio. E no início do século XX, o Guglielmo Marconi foi o primeiro a conseguir fazer uma transmissão transatlântica via rádio. Esses e outros resultados só confirmavam que a teoria eletromagnética era um sucesso experimental. Mas e o conflito? As leis da natureza não deveriam ser as mesmas para observadores inerciais? É nesse contexto que surgem Einstein e a relatividade especial. Então, para passar da relatividade de Galileu para a especial, Einstein percebeu que era necessário mudar a natureza da física newtoniana ao trocar as transformações de Galileu para as transformações de Lorentz, além de postular que a velocidade da luz é uma velocidade constante, absoluta e intransponível. Sendo assim, a mecânica newtoniana, do ponto de vista operacional, ela funcionava perfeitamente para pequenas velocidades. Em geral, ali, são velocidades da ordem de 100 mil km por segundo. Para velocidades maiores, as correções da relatividade especial já se fazem necessárias. Por exemplo, na física newtoniana, a fórmula para a adição de velocidades é dada por essa expressão simples aqui do lado, e ela dá, né, a velocidade relativa, digamos, de um exemplo aqui, de dois carros que estão viajando em sentidos opostos numa rodovia. Digamos que cada um viaja a 100 km por hora e a velocidade relativa de um com relação ao outro será de 200 km por hora, que é o que a gente aprende ali no ensino médio. Né? Basta somar 100 mais 100 nesse caso. No entanto, no contexto da relatividade, essa fórmula muda para essa outra aqui do lado, onde c é a velocidade da luz no vácuo, que é igual a 300 mil, aproximadamente 300 mil km por segundo. Então, assim, se você utilizar a fórmula relativística, essa aqui do lado, para qualquer valor de V1 ou V2 menor ou igual a c, né, que é a velocidade da luz, a velocidade relativa, que é o v, ele sempre será menor do que c. Né? Então, um exemplo aqui, considere V1 e V2 igual a 0,99 da velocidade da luz. Então, a velocidade relativa v será, né, só fazer essa continha aqui rápida, será essa aqui, será menor do que a velocidade da luz. E você pode testar essa fórmula em casa colocando números, inclusive. Né? Então, a única regra que você vai ver ali, né, colocando números ali, fazendo a conta, pega a calculadora, faz a conta. Então, a única regra que você tem que seguir é que V1 e V2 tem que ser sempre menor ou igual à velocidade da luz.
que é 300 mil quilômetros por segundo. Então assim você verá que a velocidade relativa vai ser sempre menor do que c. Sem dúvidas, o crédito principal no desenvolvimento da teoria da relatividade especial vai para Albert Einstein. Mas é bom enfatizar que a ciência ela avança sempre através de caminhos não muito lineares. Né? Sempre ali avança através de erros e acertos. Digo isso pois essa crise que surgiu na física ali ao longo do século XIX alimentou várias ideias que levariam às revoluções científicas ali do início do século XX, né, como o surgimento da relatividade, da mecânica quântica e também da mecânica estatística. No caso da relatividade, havia esse conflito conceitual entre eletromagnetismo e a mecânica de Newton. Já no caso da quântica, esse conflito era mais entre dados experimentais, que envolvia ali conhecimentos basicamente de termodinâmica e do eletromagnetismo também. Já na mecânica estatística, os conflitos apareciam ali principalmente quando se relacionava conhecimentos de mecânica com termodinâmica. O Einstein ele deu contribuições fundamentais nesses três ramos, né, nesses três ramos científicos principais ali do início do século XX. Porém, né, eu acho que isso não teria acontecido se por exemplo, a teoria eletromagnética não tivesse sido desenvolvida antes. Né? No caso, as equações de Maxwell estavam ali prontas, né, finalizadas, 15 anos antes do nascimento do Einstein. E nem se falar da mecânica. Né? A primeira edição do Princípio, por exemplo, que é a obra-prima de Newton, né, é de 1687. E também diversos experimentos em termodinâmica foram desenvolvidos ali ao longo do século XVIII e XIX. Então, isso tudo assim, resumindo, né, que Einstein ele educa-se nesse contexto, né, de crise mais da crise conceitual e relacionado com alguns dados experimentais também. Então essa crise que havia na física e também de diversos avanços tecnológicos, né, que a Europa estava mudando ali, com o desenvolvimento do eletromagnetismo, então as pessoas estavam sabendo manipular, né, a energia elétrica, começavam a surgir os primeiros, as cidades começavam a ser iluminadas ali com o que a gente chama hoje de postes ali, né, utilizando os conhecimentos do eletromagnetismo para desenvolvimento tecnológico mesmo. Como, por exemplo, a descoberta das ondas de rádio, transmissão através de ondas de rádio, que já estava sendo feito ali. Enfim. Mas aqui, voltando para a relatividade especial, né, então, no caso da relatividade especial, profundos insights de importantes físicos, filósofos, matemáticos da época foram também fundamentais para o desenvolvimento dessa teoria. Né? Por exemplo, Lorentz, através do seu sistema de transformações, ele sugeriu uma variação no tempo e no espaço para diferentes observadores. E a noção também de simultaneidade, que foi fundamental para o desenvolvimento de Einstein do artigo de 1905, e também a noção da velocidade da luz como velocidades limite, né, isso já havia sido conjecturada antes de 1905 por pessoas, por exemplo, como o Henri Poincaré. Diria que a diferença de Einstein para seus predecessores foi que ele conseguiu unir argumentos físicos e filosóficos com uma certa precisão matemática. Só assim surgiu de fato a relatividade especial em 1905, que é uma teoria baseada em princípios físicos bem definidos, né, com, por exemplo, dois postulados, aliadas com, né, postulados físicos, diga-se, aliados com a matemática. Você, na verdade, pode ver com todo esse relato, com bem mais detalhes,
nos vídeos que apareceram nos cards aqui em cima. Logo após 1905, Einstein obteve o retorno, né, o parecer, sei lá, de apenas alguns poucos físicos da época acerca de sua nova teoria, né, da relatividade especial. Dentre eles estava o seu ex-professor de geometria dos tempos lá da graduação. Né? Só para lembrar aqui, que tem os vídeos passados, né? O que a gente já discutiu nos vídeos passados, Einstein estudou no Instituto Politécnico de Zurique, na Suíça, entre 1896 e 1900. E esse seu ex-professor, né, que lera o seu artigo de 1905, chamava-se Hermann Minkowski. Ele foi um dos poucos pesquisadores dessa época, né, que prestou atenção no trabalho de Einstein. Mas o fato aqui é que o Einstein ele costumava matar as aulas de Minkowski, né, quando era estudante. Ele preferia ali estudar meio que por conta própria, e muitas vezes ele pegava emprestado ali as anotações de seus amigos para estudar para as provas. Né. E não surpreendentemente, né, Minkowski não dava lá muita importância aos talentos ali do jovem Einstein. Depois que um amigo do Einstein incentivou o Minkowski, né, o professor Minkowski, a ler o artigo dele de 1905, Minkowski teria respondido o seguinte, né, abre aspas, né, eu realmente não teria imaginado que Einstein fosse capaz disso. Para outro amigo, Minkowski lembrou aqui, de novo, né, abre aspas, foi uma tremenda surpresa, pois em seus tempos de estudantes, né, Einstein era um preguiçoso. Ele nunca se importou com matemática. Minkowski, inclusive, chegará a apelidar Einstein nessa época de cão preguiçoso, né, desses tempos de estudante lá em Zurique. Em 1908, Minkowski já era professor na Universidade de Göttingen, na Alemanha. E ele publicou um artigo onde pela primeira vez as equações de Maxwell foram apresentadas na sua forma tensorial moderna. E o tratamento similar também, alguns tópicos ali da mecânica newtoniana, também tinha sido apresentado, além também de comentar a inadequação da gravitação newtoniana do ponto de vista da relatividade de Einstein. Termos dos quais qualquer estudante de relatividade, ou mesmo teoria quântica dos campos, que estão acostumados, né, hoje em dia, né, que são utilizados hoje em dia, termos do tipo vetor tipo espaço, tipo tempo, conos de luz, linhas do universo, tudo isso, né, foram apresentados nesse artigo do Minkowski de 1908. Porém, assim que Minkowski leu o artigo de Einstein, o artigo de 1905, né, ele convenceu-se de que, segundo ele, né, Minkowski, né, o Einstein havia feito um trabalho ruim, né, ruim no sentido, não que tivesse errado, mas que ele teria ali complicado as coisas de forma desnecessária e perdendo ali o foco principal, né, o ponto principal do seu artigo. Então, ele, Minkowski, né, meio que reformulou o trabalho de Einstein em 1905 ali à sua maneira em 1908. Minkowski, diga-se de passagem, era geômetra, né? Acho que eu já mencionei isso antes. Ele também tinha chegado a escrever um livro que tinha sido publicado pela primeira vez em 1896 sobre a geometria dos números, no qual ele apresentou esse tema, né, o tema relacionado ali à teoria dos números, em termos geométricos. Mas quando analisou o trabalho de Einstein, né, sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento, que é o artigo de junho de 1905, o artigo da relatividade especial, ele o fez como um geômetra, né, e não como um físico que estava ali focado, tentando, né, pensando em realizar medições, ou um filósofo que na época, né, eram muito influenciados por ideias positivistas.
No universo de Galileu e Newton, espaço e tempo eram completamente independentes um do outro. Espaço tinha três dimensões, que podiam ser representadas por três coordenadas, né, que fixavam qualquer ponto do espaço. E o espaço era medido através da geometria de Euclides. A geometria euclidiana é aquela que a gente aprende na escola. Coisas do tipo, duas retas paralelas só se cruzam no infinito, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, que mais, o caminho mais curto entre os pontos A e B é uma reta, entre outras coisas. Isso é verdade na nossa vida diária. Mas a gente vai ver, ainda quando estudar relatividade, no caso relatividade geral, que isso não é sempre verdadeiro. Existem geometrias mais completas que a geometria de Euclides. Ah, certo, isso então relacionado mais ali ao espaço, mas e o tempo? Né? Na física de Galileu e Newton, o tempo era medido por digamos assim, um único número, que difere da dimensão espacial porque ele flui sempre na mesma direção. No caso, é sempre do passado para o futuro, nunca o inverso. Ninguém nunca observou o inverso. E toda a observação, né, à nossa volta, parece sempre indicar que a causa precede o efeito. E isso se dá um nome, né? O nome que se dá a isso geralmente é chamado de causalidade. Então, parece que a natureza respeita a causalidade. Então, a causa sempre precede o efeito. E além do mais, tempo e espaço eram sempre os mesmos para todos os observadores. Né? Isso ali na física de Galileu e Newton. E também não havia uma velocidade limite. Então você poderia ter informações se propagando de forma instantânea. A velocidade da luz não tinha nada de especial. Então, sendo assim, todos os relógios, não importava o quão distante tivesse um do outro, podiam ser sincronizados de forma instantânea. E continuar a marcar, eles continuariam a marcar para sempre, né? Sempre a mesma passagem de tempo, né? De forma igual. Eu não vou seguir aqui os passos que Minkowski seguiu em 1908, né? Porque acho que é um pouco mais complicado, em especial para quem está vendo essa discussão pela primeira vez. Farei isso numa outra oportunidade, porque é bem interessante também. Ele basicamente refez o trabalho de Einstein em 1905, utilizando apenas argumentos ali geométricos, né, basicamente argumentos geométricos, e chegou aos mesmos resultados ali, como a contração dos corpos, dilatação do tempo, etc. Talvez um curso de relatividade que pretendo apresentar aqui no canal algum dia, eu venha a mostrar essa discussão. Mas ao invés de seguir os passos de Minkowski, eu vou apresentar aqui uma estrutura do espaço-tempo através de condes de luz, que é o que está presente ali na maioria dos livros textos de relatividade. Mas antes, vamos entender a estrutura causal do espaço-tempo da física de Newton. Então, por exemplo, veja esse diagrama aqui do lado. Cada ponto P representa um evento com intervalo de tempo universal. E esse intervalo de tempo é válido para todos os observadores e as trajetórias dos objetos viajam sempre do passado para o futuro sem nenhuma restrição de velocidade. Né? Então, isso na física newtoniana. Essa noção de espaço e tempo absolutos, diga-se de passagem, né, já era bastante debatida pelo próprio Newton e seus contemporâneos, como por exemplo o matemático e filósofo Wilhelm Leibniz.
Na base dos seus argumentos, Leibniz dizia que espaço e tempo existiam apenas em relação aos objetos, ou seja, à matéria, de certa maneira. E 2 séculos depois, né, a relatividade de Einstein confirmava, pelo menos ali parcialmente, essa visão de Leibniz. Né, então, intervalos de tempo e de comprimento não eram mais quantidades intrínsecas, já que elas dependiam da velocidade do observador em relação ao objeto medido, nesse caso. E a estrutura de espaço e tempo absolutos de Newton, segundo então o que Minkowski concluiu a partir dos trabalhos de Einstein de 1905, deveria ser mudada para uma estrutura quadridimensional do espaço-tempo. Então, em 1908, Minkowski publicou um livro chamado Espaço e Tempo, que é o trabalho, né, que vem mencionando, né, que ele fez a revisão do trabalho de Einstein, do artigo de Einstein em 1905, e onde, segundo as palavras do próprio Minkowski, esse livro apresentava a relatividade especial de uma maneira, segundo as palavras dele, né, de uma maneira racional, lógica, simples e compreensível. E nele, Minkowski chegou a escrever o seguinte, abre aspas aqui para Minkowski: a concepção de espaço e tempo que desejo apresentar a vocês baseiam-se na física experimental. Ela é aí que reside a sua força. Elas são radicais. A partir deste momento, o espaço e o tempo absolutos devem recuar para as sombras, e apenas uma espécie de união entre os dois manterá o seu significado. Fecha aspas para Minkowski, em 1908. E como falei antes, uma maneira mais didática de representar a estrutura do espaço-tempo da relatividade especial é através de cones de luz. Vamos imaginar então um observador no espaço vazio. Ele será representado pelo ponto O no diagrama, nesse diagrama aqui do lado, esse pontinho vermelho. Imagine agora que um pulso de luz é emitido por ele. E nessa representação, a frente de onda de luz seria, em princípio, ali representada por uma esfera, né, uma esfera perfeita, com o centro da esfera seria o ponto de emissão. Mas como estamos suprimindo aqui na figura uma das dimensões espaciais, então ele será representado, né, a frente de onda será representada por um círculo. E esse círculo se expande à velocidade da luz. Ou seja, nessa representação, a frente de onda se expande numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, né, que é a velocidade da luz. Essa é a representação para um observador, digamos você mesmo, que está vendo a expansão da frente de onda da luz emitida por O, né, por aquele pontinho O, só que você está vendo de cima, né, de cima para baixo. Agora, digamos que você estivesse ao lado agora de O. Então, ao invés daquele círculo, o que você veria era um cone, como esse que aparece aí do lado, né, mais ou menos como esse, que é o famoso cone de luz. Então, ele mostra toda a história da frente de onda de luz nesse simples diagrama aí para o espaço-tempo. Quando uma dimensão espacial é suprimida, a esfera é representada por círculos e a expansão dos círculos de luz geram esse cone, né, com um ponto de emissão, no caso, na origem. E para esse diagrama aqui, nós também escolhemos as unidades convenientes, de tal maneira que um raio de luz sempre se propaga através de linhas de 45 graus. Então,
Ainda assim, nesse caso, também é importante notar aqui que o intervalo entre dois eventos ele permanece invariante, ou seja, ele é independente do sistema de referência. Só que agora esse intervalo é uma combinação dos intervalos do espaço e do tempo. Então, individualmente, e foi isso que Einstein mostrou no artigo de 1905, eles não são conservados. Né? Então, espaço individualmente e tempo individualmente não são mais conservados, depende lá do observador. Mas a união dos dois, do espaço-tempo, esse sim, esse permanece sempre invariante. Agora podemos brincar com esses diagramas do espaço-tempo. O cone completo é composto de duas partes que estão separadas por um certo evento. Vamos chamar de evento E. Então, esse evento E representa o presente. E na parte inferior do cone estão os eventos do passado. E na parte superior, os eventos do futuro. Então, o tempo, nesse caso aí, então, o tempo passa, o fluxo do tempo é de baixo para cima. Então, como esse é um diagrama do espaço-tempo, eu posso definir uma velocidade. Né? Afinal, a gente sabe, desde lá do tempo do colégio, que velocidade é espaço dividido por tempo. Sendo assim, vamos pegar então um pedaço aí do cone de luz. Então, essa reta aí, ela representa um raio de luz emitido por E. Então, no eixo vertical, nós temos o tempo. E no horizontal, o espaço. Então, nesse caso, só para simplificar, vamos suprimir uma outra, né, uma das outras dimensões espaciais. Então, podemos definir um ângulo θ entre CT e X. Né? Olha, quando eu coloco aí CT, é só para ter uma questão de unidades. Né? C é a velocidade da luz, T é o tempo, CT é uma dimensão, tem dimensão espacial. X, no caso, é o comprimento e, obviamente, tem dimensão de comprimento, né? Dimensão de espaço. Uma dimensão, no caso. Então, a tangente desse ângulo θ é simplesmente um intervalo, como a gente pode ver aí na figura, um intervalo de espaço, né, que é um ΔX, dividido por um intervalo ali do eixo vertical, que é o c ΔT, intervalo de tempo. Uma vez que C é constante, né, então não varia. Agora, quando esse ângulo θ tiver uma inclinação de 45 graus, a tangente dele será igual a 1. A tangente de 45 graus é igual a 1. A gente sabe isso também desde o tempo da escola. Mas como V é ΔX dividido por ΔT, então a gente consegue ver que nesse caso aí, para inclinações de 45 graus do cone de luz, V é igual a C. Ou seja, a velocidade que está sendo representada na borda do cone de luz é igual à velocidade da luz. Então, a luz, como eu havia falado antes também, a luz se propaga na borda do cone de luz nessa representação. Agora, para ângulos menores do que 45 graus, a tangente de θ vai ser sempre menor do que 1. Então, nesse caso aqui, também seguindo essa continha simples, V vai ser menor do que C, menor do que a velocidade da luz. E já para ângulos maiores do que 45 graus, a tangente de θ vai ser maior do que 1, e assim a V é maior do que C. Mas, como um dos postulados fundamentais da teoria da relatividade diz que nenhum objeto com massa é capaz de viajar com velocidades igual ou maior do que a velocidade da luz, a qual é uma constante absoluta, né, independente do movimento do observador. Então, essas regiões fora do cone de luz são proibidas, proibidas para objetos com massa. A luz viaja na borda do cone de luz, como a gente viu.
E já a região dentro do cone de luz são regiões permitidas, né? Que é para objetos que têm massa e que viajam sempre a velocidade menor que a velocidade da luz. Então, resumindo, para representar uma trajetória do espaço-tempo na formulação de cone de luz, objetos com massa possuem velocidade menor que a velocidade da luz e, consequentemente, suas trajetórias são representadas dentro do cone de luz. A luz é representada na borda do cone e as regiões fora do cone representam trajetórias proibidas. Afinal de contas, você teria que ter uma velocidade maior que a velocidade da luz. Então, assim, para cada evento o cone de luz divide o espaço e o tempo em duas regiões. Uma onde é possível ser influenciado por qualquer sinal enviado por e outro onde isso não é possível. Então a gente ainda vai usar bastante essa estrutura de espaço-tempo de cones de luz aqui, principalmente quando a gente for falar de relatividade geral. Representar, por exemplo, entender o que acontece ali dentro e fora de um buraco negro, por exemplo. Mas voltando aqui ainda para a relatividade especial. Né? Então, no vídeo intitulado Einstein e a simultaneidade, eu discuto com certo detalhe que em 1905 a relatividade de Einstein, né, fala que o tempo possui um tipo de propriedade elástica. Mas a questão é o seguinte: digamos que um observador está em movimento uniforme, ou seja, com velocidade constante, e o tempo medido pelo relógio dele, que é então chamado de tempo próprio, difere do tempo medido pelo relógio que move-se relativo a ele. Na verdade, isso só é percebido para velocidades muito grandes, né, próximas à velocidade da luz. Mas esse tipo de efeito leva a algumas situações inusitadas. E uma delas é o famoso, entre aspas aqui, né, paradoxo dos gêmeos. Ele foi posto da seguinte maneira em 1911 pelo físico francês Paul Langevin. Mas a questão é a seguinte: então, considere dois irmãos gêmeos. Então eu vou considerar que o exemplo que eu vou usar aqui é bem simples, porque está sempre relacionado ali com números 20 e é fácil a gente lembrar. Então, digamos que os dois irmãos têm 20 anos. Então, um deles se torna astronauta e vai viajar pelo universo. Então, ele viaja na sua nave ali com uma velocidade constante de 99% da velocidade da luz. Esse número é absurdo, né, para a tecnologia de hoje, mas só como um exemplo aqui para a gente entender. O que 99% da velocidade da luz dá mais ou menos ali 297 mil quilômetros por segundo. Então ele viaja para um planeta que está a, digamos, 20 anos-luz de distância da Terra. Então, no seu retorno à Terra, o irmão astronauta, né, ele vai estar com 26 anos. Você faz essa continha lá na fórmula que apareceu ali. Que foi, então, esse é o tempo marcado pelo relógio dele, né, o relógio do astronauta. É o tempo próprio dele, do astronauta. Entretanto, seu irmão, que está aqui na Terra, agora está com 60 anos, né? Pois para ele se passou 40 anos, né? Desde que o irmão viajou, né? O irmão astronauta viajou, né? Que já como o planeta está a 20 anos-luz de distância, então ele levou mais ou menos 20 anos-luz para ir e 20 anos-luz, 20 anos na verdade, né? Para ir e 20 anos para voltar, já que ele viajou ali próximo à velocidade da luz. Então, que dá como o irmão que não é astronauta tinha 20 anos quando o astronauta partiu, agora ele vai estar com 60 anos. Só que muita gente hoje em dia, né, confunde esse tal paradoxo, que eu sempre coloco entre aspas, pois acha absurdo que gêmeos tenham idades diferentes.
Mas na verdade não tem nada de absurdo nem paradoxal aí. O fato é que na nossa cabeça nós temos a ideia de tempo absoluto, né? Ou seja, ele passa de, para a gente, né, nós seres humanos, ele passa de maneira igual para todos os observadores, independente do seu movimento. Pois é isso que a gente vê no dia a dia, né? E é isso que a gente aprende, por exemplo, na física newtoniana, né? Na física lá de Newton Galileu, que funciona perfeitamente no dia a dia, né? A parte ali os seus problemas conceituais. Mas a partir do momento em que você consegue abandonar a ideia de tempo absoluto, então você ah, pode se conceber que o fato de dois gêmeos terem idades diferentes, isso não tem nenhum problema. Você, afinal de contas, nesse exemplo aqui, eles estavam em contextos diferentes, né? Então, um viajou a velocidades próximas da luz e o outro não. O fluxo do tempo, então, é diferente entre eles, né? A forma que o tempo passa. E assim, um pode ser biologicamente mais velho que o outro, sem problema nenhum. Então, e esse é um efeito real testado em laboratório, não com gêmeos, não com seres humanos, porque a gente, como falei, não temos tecnologias para viajar a distâncias tão altas, mas é testado com partículas fundamentais, né? E também com relógios atômicos. E como né, nós seres humanos somos seres biológicos, né, somos formados por moléculas que por sua vez são formadas por átomos, então esse é um efeito que aconteceria em nós, em seres humanos, se a gente tivesse sujeito a tais sistemas, né, com velocidades tão altas, né? Então nós não percebemos esse efeito no nosso contexto, né, no nosso dia a dia, porque a nossa tecnologia ainda não permite, talvez nunca venha permitir, viajar a velocidades tão altas. Mas esse efeito é testado, por exemplo, em partículas fundamentais. E a gente pode até pensar em casos mais curiosos do que esse, né, dos gêmeos. Por exemplo, eu considero no caso anterior, imagina agora uma astronauta, digamos que ela tem 20 anos e tem um filho recém-nascido. Então ela faz a viagem, né, a mesma viagem lá sobre as mesmas condições lá do gêmeo astronauta. E quando ela voltar para a Terra, ela terá 26 anos. Enquanto seu filho, né, que era recém-nascido, então vai estar com 40 anos. Então, isso mesmo, assim, biologicamente o filho pode ser até mais velho do que a mãe. E não há nada paradoxal nisso, né? A questão é que o tempo não é absoluto, e sim relativo. Então, nesse caso aqui, a mãe, ou então o astronauta, né? A astronauta, o astronauta dos nossos exemplos aqui, eles percorreram distâncias diferentes no espaço-tempo do que a outra pessoa que ficou na Terra, né? O gêmeo, ou então no caso aqui o filho. Então, nesse caso aqui, né, é como se o astronauta ou a astronauta eles tivessem viajado para o futuro na Terra. Mas originalmente o tal paradoxo dos gêmeos, proposto pelo Langevin, lidava com questões relacionadas a velocidades relativas, que se dá quando dizemos que o gêmeo astronauta ele viaja a 99% da velocidade da luz, né, nesse exemplo aqui. Então, essa é a velocidade relativa dele em comparação ao gêmeo que ficou na Terra. Porém, em relação ao astronauta, né, ele, né, o astronauta, está parado, afinal de contas essa velocidade é uma velocidade constante. Então ele, astronauta, está parado e o gêmeo da Terra é que está se movendo com uma velocidade de 99% da velocidade da luz, né? Para ele, o astronauta seria essa descrição, segundo lá proposto pelo Langevin. Então o paradoxo reside na seguinte pergunta, né? Então,
quem é que está mais velho? O gêmeo astronauta ou o outro que ficou na Terra? Né? Afinal de contas, a gente está lidando com velocidades relativas. Mas também nesse caso aqui não há nada de paradoxal, pois para que é muito simples resolver esse paradoxo, porque para que o astronauta viaje a qualquer velocidade relativa, né, relativa com relação à Terra, ele precisa em algum momento ser acelerado. Então ele vai ser acelerado para sair da Terra, ele vai chegar no planeta, esse planeta está a 20 anos à luz de distância, ele vai dar meia volta, vai voltar até a Terra, o foguete vai desacelerar e ele vai encontrar então o seu irmão. Então, nesse caso, então, de fato, o astronauta, né, vai estar mais novo do que o irmão, porque foi ele que sentiu esses efeitos de todas essas acelerações. Porque né, meio que, obviamente, para um observador ter uma velocidade relativa em relação ao outro, ele precisa em algum momento ter sido acelerado. E nesse caso, quem foi acelerado foi o astronauta, né, que sofreu essas várias acelerações aí no meio do caminho. Né. Então, o caminho no espaço-tempo que ele percorreu realmente é diferente do irmão. Então, não há de fato assim, nada paradoxal nisso. Então, nem do ponto de vista cinemático, como foi proposto originalmente pelo Langevin, né, com relação a velocidades relativas, também nem do ponto de vista biológico, como muita gente confunde hoje em dia. E, de fato, a questão toda está ligada à aceleração. É ela a causadora original desse efeito. Tá, então esse exemplo à parte, voltando aqui para Minkowski, então, partindo dos postulados da relatividade que Einstein tinha enunciado em 1905, Minkowski conseguiu lá, à sua maneira, demonstrar matematicamente, que eu não vou fazer aqui, vou fazer em algum outro vídeo, tá? Mas ele conseguiu demonstrar matematicamente a relatividade da simultaneidade, a contração do espaço, a dilatação do tempo, a invariância do intervalo espaço-temporal e as transformações de Lorentz. Tudo isso utilizando argumentos geométricos de um espaço-tempo quadridimensional. Então, assim, nem tempo nem espaço podem ser vistos mais como tendo existências separadas. O tempo não existe separado do espaço ao qual se refere e o espaço do tempo. Então foi, de fato, um trabalho incrível feito pelo Minkowski. Sendo assim, Minkowski mostrara a Einstein como a sua teoria poderia ser escrita em uma linguagem matemática bem mais elegante. Mas, infelizmente, Minkowski, viria a falecer em janeiro de 1909 de apendicite. Já Einstein, quando lera o trabalho de Minkowski, não ficou assim lá muito impressionado. Considerou tudo aquilo apenas uma erudição matemática e supérflua. Contudo, Einstein sabia que a teoria da relatividade estava incompleta, pois ela não lidava com a gravidade. Então, no mundo da relatividade restrita, né, não existe gravidade. Porém, no mundo real, a gravidade existe e a lei que regia tal fenômeno, né, era a lei da gravitação universal de Newton, que de fato não se encaixava com os conceitos da relatividade. Então, só lembra lá, né, para Newton o espaço era absoluto, o tempo era absoluto, os campos gravitacionais se propagavam a velocidades infinitas, né, a velocidade da luz não tinha nada de especial, então não se encaixava com a relatividade. Então, tudo isso estava presente na gravitação de Newton, mas agora precisava ser mudado, né, precisava ser alterado. Então, à medida que as ideias da relatividade restrita foram sendo aceitas ali pela comunidade científica da época, se fazia necessário uma teoria geral da relatividade, né, que incluísse a gravidade. Os insights iniciais iriam ainda ali em 1907 com ele, Albert Einstein, mais uma vez, que
ainda trabalhava no escritório de patentes de Berna, na Suíça. E foi a essa epifania que Einstein veria a se referir como o pensamento mais feliz de sua vida. E que pensamento foi esse? Bom, vamos saber só no próximo vídeo. Então, até mais.